Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para o estudo de mais 3 salmos. Que Deus abençoe e guarde você nessa semana, te livre de todo mal, te dê a paz que excede o entendimento, guie todos os seus passos. Esse Salmo 100 fala para apresentarmos diante do Senhor com cânticos. É interessante a Bíblia ela é toda linkada, né? O apóstolo Paulo, em Efésios 5,19, ele diz como que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Lá diz assim: não embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, apresentando diante de Deus com cânticos espirituais, com orações de agradecimento e com salmo. O que o apóstolo Paulo ensinou é tudo aquilo que ele aprendeu estudando as Escrituras, guiado pelo Espírito Santo. Ele cria uma liturgia para a igreja cristã. Leia Romanos 11:13, ele é o apóstolo dos gentios, ou seja, ele é o apóstolo separado por Deus para a igreja, e ele diz o que nós devemos fazer: estarmos sempre cheios do Espírito, agradecer a Deus por tudo, com cânticos espirituais e com orações de agradecimento. Então, que você possa se apresentar diante dele assim, pedir sempre a Deus: Deus, me enche do teu Espírito, sempre se alegrando diante dele, porque ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre, e sempre agradecido por tudo que você tem. Se você olhar para frente, sempre você vai ver pessoas melhores do que você, mas se você olhar para trás, você vai ver pessoas em situações muito piores do que você possa estar passando hoje. E essas pessoas estão aí para você poder ajudar, para você poder ser bênção na vida delas. O ser humano tem uma capacidade de ser ingrato a Deus. Ingrato, porque se hoje você comeu, vestiu, respirou, está em plena saúde, é um motivo de louvar a Deus. E se você não está, se você está na dificuldade, fique sabendo, louve ao Senhor também, porque Ele não perdeu o controle da sua vida. Somente procure andar no caminho estreito, no caminho de santidade. Abandone a ira, abandone o ódio, abandone a amargura. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Tenha o hábito de colocar cânticos espirituais, louvores na sua casa. Se você tem dificuldade de dormir, coloque o louvor baixinho. Ou então coloque no seu celular a Bíblia falada e comece a escutar a palavra, que você vai ver como que você vai dormir tranquilo. A palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia fala em Deuteronômio 6, de 6 a 10. Lê lá para você ver. Para você proclamar, escrever nos umbrais das tuas portas a palavra de Deus, porque ela é viva. Faça isso, entre pelos átrios do Senhor com cânticos espirituais, com orações de agradecimentos e com salmo. Vamos então para o Salmo 101. E no Salmo 101, 7, o salmista diz que Deus fala: não há de ficar na casa dele, que ele usa de fraude e de mentira. A casa de Deus, ela está sendo construída para a nossa habitação. É interessante que Jesus, em João 14, ele falou para os seus discípulos: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois eu estou indo preparar lugar, e quando o lugar estiver pronto, eu volto para te buscar. A profissão de Jesus, muitos creem ser carpinteiro. Na sua Bíblia, a tradução está carpinteiro, mas a palavra grega tekton pode significar muito mais do que carpinteiro. Na realidade, tekton é construtor, pedreiro, pessoa que mexe com qualquer material de construção. E quando a gente vê que Jesus está construindo uma casa para nós, nós podemos saber que a profissão dele é um construtor. Agora, quem vai entrar nessa casa? Está aí escrito: o que não usa de fraude, o que é limpo de mão, de coração, o que é puro no seu falar. Então, meu irmão, se você pegar Apocalipse 21, lá fala as listas de quem estão fora e de quem vão entrar, e de quem nunca vai entrar nessa casa. O que eu tenho que procurar é pedir a Deus para me transformar dia após dia, para que eu possa morar nas habitações do Altíssimo. Leia 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. O tijolo dessa casa, a estrutura dessa casa é muito interessante. Nós somos pedras vivas de um santuário vivo para Deus. E essa pedra, ela é trabalhada pelo construtor Jesus.
Jesus, ele trabalha com o nosso caráter. Jesus muda o nosso caráter. O Espírito Santo de Deus nos transforma. E a primeira habitação de Deus somos nós. A segunda habitação de Deus é a nossa família. E a terceira habitação de Deus é a congregação, que é constituída de famílias. Hoje muitos crentes são enganados pela sua concupiscência. Eles vão em templos suntuosos evangélicos, templos que faltam ter ouro dentro, templos que era um costume do catolicismo romano falar: você vai à casa de Deus. Você não vai à casa de Deus, você é a casa de Deus. Você vai à congregação, onde se reúne uma igreja que é você. Procure ser limpo de coração, puro. Não use de fraude, não fale mentira, porque senão a sua habitação não será nessa casa. O que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Mas a Bíblia é clara: quem vai habitar nesse lugar? Deus usa você, Deus usa a sua igreja, Deus usa o seu corpo para trazer esperança, para trazer salvação, para trazer libertação. Sempre vai ter alguém para você ajudar. Esse é o seu projeto de semana. Pastor, eu tenho que trabalhar, sim. O meu dia é corrido, sim. Mas você pode ter o tempo para parar, para dar um telefonema para aquela pessoa que você sabe que está aflita. Você pode tirar o dia para passar uma mensagem de esperança no seu grupo de WhatsApp. Você pode tirar o dia para pegar uma mensagem bíblica e colocar para os seus amigos, parentes. Querer ser a bênção tem que partir de você, porque Deus, ele quer te transformar nela. Então tenha uma exigência para poder morar na casa de Deus, a casa da eternidade, a casa onde lágrima nenhuma mais cairá dos meus olhos. Não haverá nela nenhuma maldição, mas aquele que vai entrar nela é o que é puro de mão, limpo de coração, que não usa de fraude e nem de mentira. O Salmo 102:18 diz que um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que povo que é esse que há de ser criado? Leia Romanos 8:29. A Bíblia diz que aquele que era o unigênito, Jesus Cristo, hoje ele é o primogênito. O que é isso, pastor? Deus tinha um único filho, Jesus. Unigênito é único. Está em João 3,16. Você conhece de cor esse versículo? Porque Deus amou o mundo inteiro, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Deus deu o seu Filho na cruz, e quando o Filho de Deus Jesus deu a sua vida na cruz, ele abriu a porta, para aquele novo homem que está sendo criado, você e eu. Jesus, que era unigênito, e hoje ele é o primogênito de uma nova família, de uma nova linhagem de Deus, de filhos de Deus. Leia João capítulo 1, verso 12. Nessa manhã você está sendo transformado dia após dia, à imagem do Filho de Deus Jesus Cristo. Para isso ele te encheu do Espírito, ele te deu poder para que você possa vencer a sua carne, para que você possa vencer o mundo, para que você possa vencer o diabo. E você todos os dias está sendo transformado nessa nova linhagem, nessa nova família. Quando a gente pega a Bíblia ela tem início, tem meio e tem fim. Lá no início, Deus começa com um projeto, família. Adão foi chamado filho de Deus. Leia Lucas 3,38. Tem uma genealogia de Jesus e ela termina, traz para frente, Adão, filho de Deus. O projeto de Deus com o ser humano é filho, é família, a imagem e semelhança do unigênito que passou a ser o primogênito de Deus. Você está sendo criado, filho de Deus, você recebeu poder. Leia Romanos 8 todo, lá fala que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos dele, que somos guiados, Romanos 8,14, que somos co-herdeiro com Cristo. E continua,
Fala que ainda não manifestou aquilo que devemos ser. Ou seja, estamos num processo nessa terra, num processo de santificação, para ser essa nova família, esse novo filho feito à imagem de Jesus Cristo, participante desse novo clã, do qual Jesus Cristo é o líder, é o primogênito, é o chefe de toda a família de Deus. Jesus Cristo assentou à direita do Pai porque ele venceu, cheio do Espírito. Depois do batismo dele, Lucas 3, ficou cheio do Espírito e foi guiado pelo Espírito no deserto, e ali naquele deserto ele usou a espada do Espírito. Não viva nessa manhã pelo que você está passando, viva pelo que está escrito, porque tudo que está escrito vai se cumprir. Eu sou filho de Deus, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você hoje está curado ou doente, se você hoje tem dinheiro ou não tem, se você hoje só tem o suficiente para comer e vestir, eu quero te dizer, você é filho de Deus. Pastor, mas eu estou doente, mas você é filho de Deus. Deus não poupou o filho unigênito dele, levou para o deserto. Sabe por quê? Estava preparando Jesus para ser o chefe desse clã. Como que Jesus vai saber o que eu sou tentado como homem, se ele nunca foi tentado como Deus? Então ele se fez homem, para ver o que é ser tentado, para ver o que é sofrer, para ver o que é ter fome, para poder socorrer eu e você na minha tentação, na minha fome. E ele nos ensinou. Confia em Deus. Confia, use a palavra de Deus, aquilo que está escrito. E também tome cuidado, você vai ver que o diabo, nós já estudamos no Salmo 91, ele usou e deturpou a palavra. Usou a palavra contra Deus, porque os falsos profetas, eles pegam pedaços da palavra, manipulam esses pedaços para enganar você. Deus quer que você seja um príncipe, uma princesa, um co-herdeiro com Cristo, um vencedor. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Hoje, você pode apostar tudo nessa terra. Você pode sair da sua casa sem agradecer a Deus, sem orar, sem não estar nem aí para a palavra de Deus e nem para as coisas de Deus. Ou você pode escolher ajoelhar, orar, agradecer, pedir a Deus para te transformar à imagem de Cristo. Seja cheio do Espírito e coloque toda a sua confiança no Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, te livre de todo mal, você e sua família. Em nome de Jesus, um grande abraço. Fica na paz.